Chegou agora a Silmara também aqui na sala. E vamos começar. Pronto, todo mundo tem que autorizar a gravação, tá? Se não autorizar a gravação, você vai acabar saindo da sala. Vou falar um pouquinho sobre liberdade, sobre como esse negócio aqui ele pode trazer para você uma leveza que eu tenho certeza que é sonho de 90% da sala. Agora tá falando com um amigo meu que me perguntou sobre um grupo de network que eu participava, né, que tem um monte de empresários e tal, se eu consegui muito cliente. Eu falei, cara, não consegui muito cliente, eu consegui foi muito licenciado para trabalhar comigo. Porque no final das contas, o sonho de todo empresário não é ser empresário. O sonho de todo empresário é não ser CLT e ter um bom padrão de vida. É independência. Ninguém sonha em quero trabalhar um monte, e quero ter um monte de funcionários, e quero me incomodar. Não, o cara só não quer ser capaz de ninguém. Ele quer ter coisas que a vida de um CLT não comporta, né? Aí alguns tentam a estabilidade através de concursos públicos, mas também tem uma limitação, né? Não existe real independência, e outros vão arriscar, vão quebrar pedra por mais tempo, em busca de, quem sabe, lá na frente, conseguir colher com a sua família. E esse negócio que eu conheci em 2022 me pareceu, poxa, um excelente caminho em busca da mesma condição de vida, com pouquíssimo investimento, menos ainda responsabilidade administrativa. Nós temos o Emerson aqui na sala. O Emerson é advogado tributarista, que ele já viu de empresa aí que cresceu e no seu auge se pegou em maus lençóis, né? Era melhor nem ter crescido. Tenho certeza que ele deve ter visto um monte disso, né? Era melhor ter ficado pequeno do que crescer e se incomodar. E aqui, na nossa empresa, na iGreen Energy, você vai conseguir retornos numa construção de médio e longo prazo, retornos de empresário com pouquíssima responsabilidade, quase nenhuma, e a liberdade que todos nós gostaríamos, né? Gostaríamos, né? Gostamos. E, segundo o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, o mundo está separado em 4 partes, em que nós vamos separar aqui o lado esquerdo e o lado direito. No lado esquerdo, nós temos os empregados e os autônomos, nesse quadrante aqui do lado esquerdo, empregado e autônomo, e do lado direito, dono de negócio e investidor. Diferença fundamental entre esses grupos: quantidade de dinheiro, obviamente, né? 90% do dinheiro do mundo está do lado direito, entre os donos de negócio e os investidores, 10%, e olhe lá do lado esquerdo. Demografia também, 90% da população, ou obviamente mais, do lado esquerdo, 10% do lado direito. Só que fundamentalmente, qual que é a diferença? O lado esquerdo troca tempo por dinheiro. Uns precificam, trocam, né, por salário, outros precificam por serviço, trocam esforço por dinheiro. Já do lado direito, encontraram, então, o poder de escalar, né? Você conseguir multiplicar o seu tempo. Imagina quantas horas úteis tem o seu Luciano Hang. Quantas pessoas tem na rede dele, trabalhando todos os dias, né? Se a gente for multiplicar por 8 horas de trabalho, todos os dias aquele homem deve ter, né, milhões de horas trabalhadas. Com a quantidade deve ter uns 20, 25 mil colaboradores. Então, não digo que um dia, mas uma semana ele tem 1 milhão de horas trabalhadas. Agora, quem aqui é o Luciano Hang? E eu também não gostaria, com todo o apreço que eu tenho por ele, eu não gostaria de ter as responsabilidades que aquele homem deve ter, as dores de cabeça que aquele homem deve ter. Então, nós viemos para esse lado aqui, ó. Vou dar uma rabiscada aqui na tela. O investidor. Quem que é o investidor? É quem coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. E isso aqui começa a ser um pouco mais tranquilo. Só que na iGreen é mais tranquilo ainda, porque você não coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Você coloca o dinheiro de outros empresários e até mesmo de outras pessoas para trabalhar para você. E, pasme, sem risco. Não tem risco. É diferente de você investir. Quem nunca ouviu falar de uma grandíssima oportunidade de fazer 2, 3, 4% ao mês com um negócio maravilhoso, barra mirabolante, que no final das contas alguém lá na ponta sempre perde dinheiro, né?
Então, 2% ao mês, hoje no mercado financeiro, de esteja toda esticada, a gente não está falando 2% ao mês de um retorno que as pessoas estão acostumadas a ter. Não no mercado financeiro. Aqui na iGreen Energy você consegue ter pelo menos 2% ao mês, rentabilizando sobre um capital que não é seu. É de pessoas e empresas que já usariam esse recurso para pagar energia. Quem é que tem que pagar energia todo mês? Acredito que todo mundo aqui paga, e se você não paga, tem alguém pagando por você, né? É aquela notícia que a gente dá, às vezes, para o adolescente de apartamento. Alguém está pagando as suas contas, filho. Se você não está, alguém está, né? E aqui a gente recebe de 2 até 2,75% ao mês quando o cliente ele faz o pagamento da conta de energia. E com uma rentabilidade previsível, eu acho que é aqui que mora a nossa grande diferença, e essa é a pergunta que eu faço para a maior parte dos empresários que eu encontro, dos empresários, tá, gente? Isso aqui é para empresário. Ah, Di, mas eu não sou empresário. Você vai aprender a ter cabeça de mesmo com pouco dinheiro, tá? Aqui você vai ser empresário. A pergunta que eu faço, na moda sacanagem, porque eu sei que é o calcanhar de Aquiles, é: se a tua operação parar 100% daqui a 6 meses, quanto que você tem de renda? Parece pergunta de cara de seguro de vida, né? Os caras da Prudential. O meu seguro de vida é muito mais legal do que o deles, né? Porque o meu só cresce. E o meu não exige investimentos recorrentes, senão... Eu tenho seguro de vida, tá? Eu acho uma necessidade, acho um negócio bom. Mas o meu seguro de vida de verdade, que realmente traz segurança para mim e para minha família, não é aqui. É a iGreen Energy. Eu tenho previsibilidade. Eu sei que se nada novo acontecer, daqui a 6 meses, tem pelo menos 10 mil reais por mês lá pingando. Se eu passar os próximos 6 meses, Deus me livre, né? Mas sem poder trabalhar, eu sei que tem pelo menos isso aí pingando lá todos os meses, na pior de todas as hipóteses, o que nunca acontece, graças a Deus. E é isso que a gente vai construir aqui para você, uma previsibilidade, levando benefício de verdade para o seu cliente. E com essa previsibilidade, você sabendo, aí você fica um pouco mais corajoso, você começa a falar não para as coisas que você não quer. E aí que vem para nós, pelo menos para mim, o real significado de riqueza. Pô, o cara que é rico é o cara que pode comprar qualquer coisa? Não, o cara que é rico é o cara que pode falar não para aquilo que ele não quer fazer. Essa é a maior riqueza, você poder ser dono do seu nariz, né? Tem parte mais cara no corpo? Para mim é o nariz. O nariz é a parte mais cara do corpo. Salvo quando o cara é casado, né? Porque aí ele não é dono do nariz, é a esposa, mas pelo menos tá em casa, né? Tá em casa. Agora vamos pensar em 2 contas que você sempre pagou e sempre vai pagar, pelo menos nos próximos anos você vai pagar. Não consigo imaginar aí o Elon Musk criando algum sistema maluco que zere o seu gasto com energia. Isso não vai acontecer. Luz e telefone. 2 das 3 contas essenciais, né? É luz, telefone e água. Você, conosco, pode rentabilizar com luz e com telefone. Como que eu vou rentabilizar com luz? A gente tem 4 soluções diferentes na área de energia, 4. E eu vou falar especificamente de uma e vou passar rápido pelas outras, tá? Para que a gente não passe muito do nosso horário. Mas são 4 formas de rentabilizar com energia e uma com telefone. Agora vamos imaginar você recebendo comissão, que seja picadinho, né? De milhares. Jimmy, como milhares? Isso pode acontecer com você, com milhares. Acho que foi o Cristiano que me falou de alguém que ele conhece lá, que tem 10 executivos de venda e tem 45 mil clientes na equipe de um outro negócio que ele conhece. Às vezes essas 10 pessoas fazem um estardalhaço, né? Se forem 10 Miliane aí da vida, se forem 10 Edivaldo, 10 Emerson, o negócio explode, né? Aqui você pode fazer isso, você pode trazer os clientes e também pode trazer executivos para trabalhar com você. Pessoas que você bota fé, né? Então, se você está nessa sala é porque a pessoa que te trouxe para cá bota fé no seu trabalho, sabe que você, pelo menos espera que você seja uma pessoa produtiva e agradável de trabalhar,
Acabei de falar sobre ser dono do nariz, né? A gente aqui pode escolher com quem que a gente vai trabalhar também, então a gente não convida qualquer um. Você pode receber centavos aí, reais, de milhares de contas, sendo equivalente ao mini acionista aí da CEMIG, da Celesc, da Light, da Copel, mini no começo, né? Depois você pode ser um acionista quase que majoritário. Mesma coisa com telefonia, TIM, Vivo, Claro. Essas empresas, todas as vezes que você paga uma conta, elas recebem comissão. E agora isso vai acontecer com você também. Mas a pergunta é, né? Mas como que isso vai acontecer com você? Eu acho que travou a minha telinha aqui para vocês. Espera aí, só um pouquinho. Com certeza. Passei aqui a minha tela e não mudou. Enquanto isso, o Jorge pode cantar uma música para nós. Boa, né? Opa. Oh, meu Deus. Pera aí que eu tô vendo uma coisa no meu computador e outra coisa tá na tela do tablet. Eu acho que tá com delay, viu? Vamos lá. Então, como é que a gente vai conseguir receber comissões quando os clientes pagam conta de luz? Né? Nós administramos fazendas solares em todo o Brasil. Diga como assim? O coração do nosso negócio, a gente inaugurou a operação lá em 2021, no final de 2021, pegando energia de uma fazenda gigantesca de energia solar, encontrando cliente para eles. Por isso que o nome da empresa é iGreen. Não é coincidência parecer com iFood. A gente ainda brinca falando que nós somos o iFood da energia. Né? Nós encontramos clientes para quem tem fazenda solar, assim como o iFood encontra clientes para quem tem restaurante. É a mesma lógica. E o negócio foi crescendo muito, né? E hoje nós temos uma operação muito maior do que isso. Mas a lógica é essa. Então, a energia é produzida nas fazendas solares, jogada na rede da distribuidora em forma de quilowatt-hora, a gente chama isso de crédito de energia, e esse crédito de energia, ele é compensado na casa ou na empresa do cliente. O que que isso gera? Um quilowatt mais barato. Um quilowatt-hora, alguns por cento mais barato. Quantos por cento? Depende da região. Tem lugar que é 8, lugar que é 10, lugar que é 14, 16. Então depende da praça, tá? Depois tem que se informar em relação a isso. Mas geralmente aí na média de 10% mais barato. Como que isso é possível? Porque o custo para gerar energia, o custo da geração de energia solar, ele é muito menor do que o custo para gerar energia hídrica. Então a gente está falando de um quilowatt, preço-custo aí próximo de 20 centavos. E um quilowatt que mesmo que você pague assim, o mais barato do Brasil, acho que ainda é o quilowatt da Celesc, que é onde eu estou, 78, 79 centavos. Se a gente tira o imposto, vira 61. Tirando 8%, que a gente tem aqui de desconto, vira 50 e tantos centavos. Para um custo, tem uma diferença bem grande. Então, esse é um mercado que eu brinco falando que aqui a gente consegue exercer o ganha, 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 que geralmente o ganha-ganha é uma ilusão, né? Os dois acham que estão ganhando, mas um ali está ganhando muito mais do que o outro. Aqui não, efetivamente o cliente ele vai economizar, ele vai pagar mais barato. O licenciado que levou essa oportunidade recebe comissão na hora e depois uma recorrência para o resto da vida útil do cliente aqui da empresa. Então, ele pode ficar com a gente 20, 30 anos e você ficar recebendo comissão por 20, 30 anos também. A pessoa que te trouxe para essa apresentação, ela também vai receber um pedacinho porque ela é responsável por te treinar. Então, ó, já ganhou o cliente, já ganhou o licenciado, ganhou o patrocinador. Ainda nós temos a própria empresa, óbvio, recebendo comissão, né? Nós temos a fornecedora, que é a dona da usina solar, recebendo comissão. E olha que loucura, a gente está em época de bandeira vermelha. E por que que nós estamos em bandeira vermelha? Porque o Brasil ainda tem uma carência, uma dependência muito grande de
energia de fontes hídricas, né? Isso significa que a nossa matriz ela está desequilibrada. A gente precisa depender menos de água. Então, quanto maior a quantidade de adoção de solar, maior a independência da água. Logo, vocês percebem que no médio e longo prazo isso aqui ajuda até quem não é nosso cliente? Que a gente pode chegar num cenário em que não existe mais bandeira vermelha daqui a alguns anos, se tiver o investimento necessário no solar. E o solar é o mais barato, é o mais eficiente, é o futuro. É muito difícil, hoje em dia, você construir uma hidrelétrica, para não dizer impossível, né, pelo custo ambiental, não custo financeiro, pelo custo realmente pô, você acaba com um ecossistema inteiro para construir uma hidrelétrica. Fora, e aí temos o eólico. Você já chegou perto de uma hélice daquela, de uma pá? Aquilo é um colosso, é um negócio muito difícil de você conseguir, ainda assim, só em algumas regiões do Brasil. Solar, não, qualquer lugar no Brasil que você plantar uma placa, dá. Tem lugar que dá mais, tem lugar que dá menos, mas em todo lugar funciona, tá? Então a gente está diante aqui do quilowatt mais barato que proporciona que o cliente economize e o mais importante, não tenha que tirar nenhum centavo do bolso. Para participar da nossa operação, não existe investimento. O cliente vai economizar sem fazer nenhum tipo de, de investimento. Então, olha só que operação boa. Você traz o cliente para pagar mais barato e tem outros benefícios também, tá? Além de nós entregarmos para ele um quilowatt mais barato, a gente também vai inscrevê-lo num clube de benefícios. Deixa eu voltar aqui. Chamado iGreen Club. Esse clube de descontos, ele oferece, loucura, tá? Até 70% de desconto em medicamentos genéricos nas maiores redes de farmácia do Brasil. Eu sou um que hoje, né, eu não queria que o exemplo fosse eu, mas hoje sou, né? Eu tenho comprado remédios recorrentes para minha mãe. Minha mãe tem probleminha lá no coração. E aí eu compro 5 medicamentos na Droga Raia para ela. Recorrentes, todo mês ela tem que usar. Só na compra do medicamento para ela, pelo nosso desconto, que todos os clientes da iGreen ganham de presente, eu tenho economizado de R$ 60 e R$ 70 por mês na Droga Raia. Então eu entro no site, vou na aba de meus benefícios, ativo o benefício chamado Clube Certo, compro pela internet, pago a taxa do motoboy e fica R$ 60, R$ 70 mais barato todo mês. Se eu fizer uma conta aqui de R$ 60 vezes 12, por ano, eu, apenas com essa compra para minha mãe, estou economizando R$ 720. Tudo a gente tem que colocar na ponta do lápis e ver no longo prazo, né? Então, esse é um benefício. Tem mais de 30 mil empresas credenciadas aqui no iGreen Club. A gente tem cinema, tem lojas online, Vivara, Renner, Riachuelo, Netshoes, Centauro, grandes redes, Atini. Até no AliExpress você pode comprar. Até na Shopee você tem desconto. Até na Shopee. Doideira, tá? Muito legal. Então pronto, já encontrei os benefícios. Desconto na luz, e encontrei também o desconto na farmácia, no cinema, etc. Se isso não fosse suficiente para o abençoado do seu cliente fechar contigo, a gente ainda tem mais negócio. Porque você vai encontrar, algumas vezes, alguém vai falar assim para você: o seu desconto é 10%, eu ouvi falar que não sei aonde é 12%. Você vai encontrar uns caras assim. Aí você vai perguntar para ele: e qual desconto você tem? Não, nenhum. É só o comentarista, não participa de nada, mas fala de tudo, né? Mas até para essa turma a gente tem um negócio incrível, que é o cashback. Quando um cliente nosso recomenda o outro cliente, ele passa a receber 50% do que seria a nossa comissão inicial. Jimmy, por que comissão inicial? Porque a gente tem comissões extras chamadas de royalties, tá? Os royalties são só nossos, o cliente nunca recebe royalties. A comissão inicial, sim. Qual que é a nossa comissão inicial quando um cliente paga uma conta de energia? Em quase todas as praças, a nossa comissão inicial é de 2% ao mês. Quando o cliente paga o nosso boleto, 2% é seu. Todos os meses. Pasme, essa operação aqui chega a levar 90, alguns lugares até mais, 120 dias, para o cliente receber o primeiro boleto.
A iGreen nos paga, né? Durante todos os meses, enquanto o cliente nem sequer recebeu o primeiro boleto. Ela banca para a gente, como se o cliente estivesse pagando. Essa empresa é uma mãe. E não é que ela está adiantando, ela vai descontar no futuro. Não, ela está realmente dando esse valor para a gente, tá? Não é um adiantamento. Isso é maravilhoso. Então, se eu tenho 2% ao mês, quando um cliente meu recomenda outro cliente para mim, a empresa divide isso, fica 1% do valor do boleto do cliente indicado para mim, e esse outro 1% para o cliente que fez a indicação. Isso permite que o cliente chegue até a zerar a própria conta de energia. Hoje eu falava era com o Cristiano também. Ontem eu fui num posto de gasolina, e aí a mocinha falou assim, seja muito bem-vindo ao Posto Galo. Achei bem treinadinho, né? Parece o pessoal do McDonald's. E eu olhei para ela e pensei nela falando assim, o senhor já possui desconto na energia? Não? Se não, pode escanear o QR Code ao lado. Só isso. Imaginei um pessoal treinado no caixa para perguntar se o senhor já tem desconto na sua energia? Pode escanear o QR Code ao lado. Só isso. Nossa, saí de lá com uma vontade de fazer um McDonald's de desconto. Por quê? Porque o nosso modelo de negócio permite isso. Se você vai, eu vou usar esse exemplo mesmo, um posto de gasolina, abastece lá R$200, e a frentista pergunta, você já tem desconto na energia? Você vai falar, não. Pode escanear o QR Code que você tem direito a um desconto de 10%. Você iria escanear ou não ia? Cara, esse negócio é maravilhoso, porque dessa forma a gente pode fazer com que o próprio cliente traga clientes para nós. Você fecha com um posto, você fecha com o mercado, fecha com uma academia, fecha com um salão de belezas, fecha com uma clínica. Qualquer lugar que as pessoas entrem e tenha movimento pode ser um baita prospector para você. Né? E o cliente tem todo o motivo do mundo para fazer isso, afinal de contas ele pode pegar a conta dele de 2, 3, 5, 10 mil reais e pode zerar o consumo dele com a gente, pagando só as taxas mínimas para a distribuidora de energia, igualzinho faz quem tem placa solar. Você sabia que quem tem placa solar no formato tradicional, que a gente chama de on-grid, não se livra da distribuidora? Ainda tem que pagar umas taxas para ela, pagar imposto, paga iluminação pública, paga o fio, né? Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos duas formas de você ter renda aqui na iGreen. Com cliente próprio, que a gente vai chamar de renda linear, e a renda alavancada. Cliente próprio, 2% sobre a conta. A conta é de R$400, R$8 é seu. Ah, Jimmy, mas R$8 nem é tanto dinheiro assim. R$8 de 100 clientes dá R$800 por mês. Mas, Jimmy, R$800 também não é tanto dinheiro assim. Mas a questão aqui não é o quanto de dinheiro, a questão é o que você tem que continuar fazendo para que esses R$800 virem R$9.600 no ano. Nada. Você não tem que fazer mais nada. O cliente já está na base. Aí você pode fazer esse trabalho de trazer 100 clientes nesse mês, e pode fazer 100 clientes no mês seguinte, e já aumenta o teu ganho recorrente para R$1.600. Se você fizer isso em um ano, você tem R$9.600, não mais por ano, e sim por mês. Né? A gente já está falando de mais de R$100 mil de ganho por ano. É possível? É, gente. A minha média é acima disso. Tá? Não estou falando para vocês de uma coisa que não é palpável, não é viável. É viável. Só que você também pode alavancar a sua renda. Como? Construindo uma equipe de pessoas que vão trabalhar contigo, de executivos de venda. Então, você pode liderar um grupo. Né? Então, mais uma vez, você que está aqui, a pessoa que te convidou, ela vê potencial em você para que você ajude a trazer cliente para economizar na energia. E sempre que você receber 2%, essa pessoa que te treina vai receber 0,5% sobre o mesmo boleto. Então o cliente foi lá, pagou R$1.000 no boleto. O dono do cliente recebe R$20 e quem treinou o dono do cliente recebe, poxa, R$5. Eu amo ver notificação de centavos no meu aplicativo. É bom demais, tá? Não depreciem os R$5 porque é o tal de grão em grão a galinha enche o papo. É 5 ali, 3 ali, às vezes dá errado, aparece notificação de 50, mas o normal ali é entre R$3 e R$15, mas já é suficiente para a bola de neve do bem, né? Nossa, é um pouquinho de muitos clientes e é isso que a gente quer para vocês.
E além do desconto na energia, nós também temos uma operadora de telefonia móvel chamada iGreen Telecom. Inclusive, foi o Bonfim que fez a portabilidade recentemente, falou comigo? Não sei se foi o Bonfim, acho que até que foi. Tá aqui na sala conosco. Foi, né, Bonfim? Massa, massa, massa. A nossa operadora de telefonia, ela foi criada com o intuito de, nós temos uma base de licenciados hoje que tem um pouco mais de 15 mil pessoas. Então, se só os licenciados usarem, já é um bom negócio para todo mundo. Só que é uma estratégia para que a gente consiga maximizar os nossos ganhos. Porque quantos relógios de medição de energia existem em uma casa? É o normal, né? Agora, quantas pessoas usando o telefone celular tem uma casa? Às vezes tem 10, né? Depende do ímpeto ali do patrão, né? Da patroa, às vezes tem 10. Normal, 3 pessoas numa casa. Então, é 3 vezes melhor do que apenas a energia. Então, nós temos uma configuração de plano para nos diferenciar do mercado, começando por dados que acumulam. Isso aqui, gente, é só telefonia móvel, tá? Só telefone celular. Então, quantas vezes você pagou 50 gigas e usou 10? Responda para você mesmo. Né? Tá sobrando aqui a 37 gigas. Isso ficou para o mês seguinte? Não. E é aí que as operadoras mais ganham dinheiro. Porque você pagou por dados que você não usou. Aqui na iGreen, os teus dados acumulam. Então, você comprou 50, usou 20, 30, fica para o mês seguinte. Aí entra o nosso segundo diferencial. Os nossos planos, eles são flexíveis. Afinal de contas, por que eu vou contratar mais 50 gigas se eu usei só 20? Não faz sentido. Né? Eu posso contratar mais 11 e ficar com 31 se eu usei 20 meses passados. Se eu precisar de mais, depois eu contrato mais. Outra coisa que os nossos clientes de telefonia também ganham, o próprio iGreen Club. O nosso clube de descontos, onde eu estou economizando aí R$60 por mês na farmácia com as compras para minha mãe. Então, vamos parar para pensar. Se eu tenho um plano de telefonia de R$ 59,90 e eu economizo R$60 por mês na farmácia, eu estou ganhando meu telefone. Eu estou ganhando a minha contratação no meu plano de 15 gigas nesse caso aqui. Depois eu vou mostrar os planos para vocês. E nós estamos trabalhando para colocar um valor regressivo no plano. Que a gente tem o cashback na energia. E nós estamos trabalhando, ainda não está pronto, mas logo, logo, não vai passar de julho, o cashback também na telefonia. Imagine você falar para alguém que usa o telefone que se tiver 16 clientes recomendados, ele consegue também zerar a conta de telefone. Então o trabalho vai ser muito forte para que os clientes possam nos indicar. Agora, nesse exato momento, está rolando uma live da empresa, em que a empresa está apresentando o Márcio Garcia, aquele apresentador de TV, ator da novela lá do Caminho das Índias. Ele fez um programa de TV no domingo com um monte de criança, antigamente chamada Gente Inocente. Esse cara, eu não sabia, ele é podre de rico, ele mora na casa mais cara do Brasil. É uma mansão no Rio de Janeiro, um lugar chamado Joá, que é 270 milhões de reais a casa do cara. Ele comprou 1% do que a iGreen vier a crescer de 2025 para frente, de abril de 2025 para frente, e hoje ele é nosso, não é nem nosso garoto propaganda, né, porque não é mais um garoto, é o nosso senhor bonito propaganda. Né? E ele vai rodar o Brasil entregando prêmios. Para quem? Para os clientes que entregarem a sua carteira de relacionamento para a gente, através do cashback. Então o cashback ele vai ser promovido de uma forma tão agressiva que a gente vai dar carro para cliente. Cara, hoje a gente já coloca no cruzeiro da iGreen. A iGreen tem um cruzeiro no ano e sorteia para os nossos clientes participarem. E vai ficar cada vez mais intenso. É aí que vai entrar mais forte a figura do Márcio Garcia nessa nossa sociedade, né? Ele vai ser o nosso Luciano Huck, que roda o Brasil, só que ao invés de reformar carro velho, ele vai fazer os sorteios e entregar as premiações da gente, tá? Que legal. Inclusive, desses globais aí, acho que é o que eu mais gostei sempre. Aqui são os nossos planos de telefonia, temos de 11 gigas até 50 gigas na portabilidade. Caso o cliente não faça portabilidade, ele fica com 5 gigas a menos e paga ainda R$5 mais caro. Por quê? Porque a gente quer que o cliente porte.
Afinal de contas, ninguém dá bola para aquele número que não é importante, né? Então, se a gente consegue trazer o número dele para nossa operadora, a gente sabe que ele vai cuidar, que ele vai pagar em dia, até porque o acúmulo dos dados só acontece se o cliente pagar rigorosamente em dia. Recomendação de colocar no cartão de crédito do cliente. Ah, Jimmy, o cliente não tem cartão. Poxa, incentiva ele a baixar um aplicativo lá, o PicPay, cria um cartão de crédito pré-pago. Isso é de graça, gente, né? Incentiva o cliente a fazer isso, que vai ser bom para todo mundo. E na telefonia nós também, óbvio, recebemos comissão, tanto com o cliente próprio quanto com a equipe. Cliente próprio, a gente recebe R$ 7,00 por mês por cliente. Aqui vai a minha história, né? Eu trabalhei na Claro e lá eu implorava para ter 1% da conta dos clientes que eu mantinha na casa, porque eu era do setor de vendas barra BO. Vendas, vírgula, né? A gente era vendas, mas de 10 que apareciam, 9 vinham trazer problema. Então, nós não tínhamos estímulo nenhum para tratar o cliente bem, porque o cliente ele só tinha valor dentro da operadora quando ele vinha de uma outra operadora, quando era portabilidade, linha nova. A manutenção do cliente não era prioridade dentro da empresa. E eu brigava e falava, poxa, se a gente recebesse uma comissão quando o cliente paga a conta do telefone, a gente ia ter carteira de cliente dentro do telecom, coisa que não existia. O cliente não era nosso, era da operadora. Olha como Deus é bom, 12 anos depois, me aparece o MyGreen me pagando R$ 7,00 numa conta de 54. Faz as contas, gente, R$ 54,90. R$ 7,00 é 12,8%. Eu queria receber estou recebendo mais do que 10 vezes acima disso. E hoje, eu não recebo 7, eu recebo 11 por conta dos royalties, que eu já vou explicar para vocês, os ganhos a mais por você se qualificar no plano de carreira. A empresa me paga R$ 11,00 quando o cliente de R$ 54,90 paga a conta. Dá mais de 20%. Ou coisa maravilhosa. E nós também, além da renda linear, nós temos a renda alavancada. Então, quando clientes que vieram através das pessoas que vocês trouxeram como executivos para nós fazem a recarga, o pagamento mensal, você recebe R$ 1 também, né? Então, dos próprios clientes, 7, dos clientes indiretos, R$ 1. E é recorrente, todo mês. Agora, uma vez que você vai subindo no nosso plano de carreira, você vai aumentando os seus ganhos. E tudo aqui, gente, é acumulativo. Hoje eu ainda estava mostrando, hoje é o último dia do mês, né? Coloquei no Instagram um print de um colega meu que o licenciado falou assim, nossa, eu tenho até que horas para fechar o meu 10.000 quilowatts para poder bater o sênior. Eu estava traumatizado com outras empresas que todo dia 30 zera. Aqui não zera nada. Toda a produção que você fez até hoje, chegou no dia 30, chegou no dia 1º, tá lá. Não vai zerar. Não tem meta mensal para você bater, não tem botão de reset, né? Quem é da área comercial sabe. Todo final de mês é um botão de reset. Você vai lá falar com todo mundo que você lembra que existe. E no dia 1º você zerou. Aí você falou com todo mundo ontem, não tem mais ninguém para falar. Aí tem que sair conhecendo gente nova ou fazendo proposta indecente para ver se alguém te ajuda, né? Aqui não tem isso. Acumulou os primeiros 10.000 quilowatts, você já chega no primeiro nível dentro da empresa, que é o nível de sênior. Como sênior, você passa a receber a mais 0,1% na energia, R$ 1 no telecom. Então, como que funciona isso? Você recebia quanto quando o cliente era seu? Lembra? 2%. Agora você vai receber 2,1%. Quanto que você recebia quando o cliente era da equipe que você trouxe, né, do seu licenciado ali? Você recebia meio. Agora você vai receber 0,6. E quando? Aí essa é a pergunta que se você não se fez, você certamente deveria ter se feito. Tá, vou usar o exemplo da tela, tá? A Miliane, ela é licenciada com o Jimmy. E quem que eu tenho certeza? O George, né? O George é convidado aqui da Miliane. E quando o George tiver o cliente dele gerando 2% para ele e 0,5% para a Miliane, o Jimmy ganha alguma coisa? Claro, ganha os royalties. Então, esses royalties, eles alcançam níveis infinitos até de profundidade. A empresa separa um valor de até 0,75% para pagar em royalties,
E não importa onde o cliente está, se aquele líder está qualificado para receber aquele percentual, ele vai receber. Então, sobre esse exemplo que eu apresentei agora, você recebe também, então, 0,1% de ganho sobre as contas da sua equipe inteira quando você é sênior, de 0,25% extra quando você é gestor, com 50 mil kilowatts, com 150 mil kilowatts já é executivo, com 500 mil kilowatts é diretor e com 1 milhão de kilowatts é acionista. Então, repare como vai aumentando aqui o seu ganho extra e também ganha mais no telecom. Por isso que eu estou recebendo R$11, ó, porque aqui quem é diretor recebe 4 mais o 7, R$11 todo mês. E temos premiações envolvidas também, bateu 150 mil kilowatts, ganha uma viagem, uma cabine de cruzeiro marítimo para curtir as férias de novembro ou dezembro com a gente. Depois, chegou no nível de diretor, você ganha uma viagem para o Caribe também, com direito a acompanhante, com tudo pago. A nossa participação já está garantida, sairemos dia 13 de agosto e voltaremos no dia 19, estamos qualificados. E com 1 milhão de kilowatts, e todo mundo aqui pode participar, porque a próxima viagem para Dubai vai ser apenas em abril de 2026. Ou seja, dá tempo de todo mundo aqui correr para Dubai. Sim, existem algumas coisas que eu não falei, contas hoje. Se você pega uma conta de 50 mil reais, poxa, você acumula 50 mil reais para ir para Dubai. Tem que ter 1 milhão. Outra coisa, esse 1 milhão aqui, ele vai somando de toda a sua equipe, não é só de cliente que você trouxe, da tua equipe inteira. Então, não existe motivo para você achar que alguma coisa aqui é difícil, que você vai acumulando junto com o teu time, tá? Outra coisa, existem algumas lógicas dentro do nosso plano de negócio que é feito para que a gente venha a ajudar as pessoas da equipe a crescerem, tá? Por exemplo, eu tenho mais de 1 milhão de kilowatts, mas eu ainda não bati o meu 0,75. Por quê? Porque eu tenho que ajudar mais 2 pessoas a qualificarem para ir para o cruzeiro. Existem algumas regrinhas que estão ali para que a gente ajude pessoas a crescerem. Então, sozinho, não dá. Tem que ajudar, né? Aqui eu até brinco, a gente ou ajuda por egoísmo ou ajuda por altruísmo, mas ajudar não é uma opção, é uma necessidade. E esse plano de negócio maravilhoso não serviria de nada se fosse só um PowerPoint. Isso a gente aprendeu com o Ike Batista na época da OGX, né? Então, PowerPoint não mantém negócio. Hoje, 50% da nossa empresa pertence ao grupo Vibra Energia. Poxa, eu já ouvi falar disso em algum lugar. Talvez você tenha ouvido falar em Espaço Vibra, que é onde o Popó matou o Bambam em 10 segundos, né? Aquele espaço lá chama Espaço Vibra, naming rights da Vibra. Mas você entender, a Vibra, ela é a privatização da BR Distribuidora de Combustíveis. Você lembra da BR? Posto a posto, lá do Galvão Bueno? Então, responsável por 35% de todo o combustível que circula no Brasil. A Vibra tem 50% da Green Energy. Ela é a nossa investidora desde 2022. A nossa empresa não tinha nem sequer um ano quando ela chegou junto com a Comerc, que também é nossa sócia, e segundo também a Forbes, é a maior empresa, é a líder de segmento no Brasil no que diz respeito a mercado livre de energia. Ambas as empresas são nossas sócias, a Vibra e a Comerc, tá? Então, olha que matéria legal da Forbes. Energia livre. Comerc Energia detém 17% de market share, lidera segmento no Brasil. Então, a iGreen é o varejista de energia da Comerc, que é o braço de energia limpa do maior conglomerado de distribuição de combustíveis do Brasil. Afinal de contas, o futuro é verde. E depender de vender gasolina, querosene e diesel, não dá, né?
Então, eles, de forma antecipada, em 2021, adquiriram 50% da Comerc, que em 2022 comprou 50% da iGreen, e hoje, 100% da Comerc Energia pertence à Vibra, e nós temos um sócio bem parrudo para manter os nossos ganhos e, né, a estabilidade, né? A gente está falando aqui de uma construção de resultado de longo prazo, falamos até mesmo de renda vitalícia e hereditária, isso está no contrato da iGreen, vitalício e hereditário, para isso tem que ter uma empresa grande por trás. Aqui temos um resumo do ecossistema, né, da Vibra, Comerc e a iGreen. A iGreen já é a maior empresa de energia por assinatura do Brasil, apesar de surgirem uma vez por semana, aparece uma empresa dizendo que tem mais cliente que a gente, mas os clientes deles não recebem energia. Aí fica fácil, né? De pegar um monte de papel e dizer que tem 100 mil clientes, né? A gente tem 150 mil clientes recebendo carga, que é o que diferencia a gente no mercado como um todo, tá? Hoje são mais de 30 fornecedores a nível Brasil. Para chegar na iGreen, são mais de 7 bilhões de reais em infraestrutura para atender os clientes. Pra você ter ideia, para atender 1.000 clientes, pessoa jurídica pequenininha, a gente está falando aí de algo em torno de 25 milhões de reais em usina. A gente está com 150 mil clientes, faz uma regrinha de 3 aí. É muito dinheiro. E para empreender conosco, ficou claro que isso aqui é coisa para empresário. Jimmy, eu não tenho CNPJ, tem que ter? Olha, agora é a hora da franqueza, né? É bom que tenha. Por quê? Porque para fazer retiradas, depois você vai precisar emitir uma nota fiscal de serviço. Se você não tem empresa, não tem problema, você pode pedir para alguém que tem, mas precisa de uma nota fiscal de serviço emitida e a conta que vai receber os pagamentos vai ser a conta jurídica da emissora da nota, tá? A iGreen nunca pagou nenhum real para uma pessoa física, nunca, né? Tudo só sai para pessoa jurídica, mas o seu cadastro será feito como pessoa física, tá? Então é um negócio, você vai ser empresário aqui com a gente. E se você quiser empreender hoje na área de energia solar, só para vender placa, tá? Só para vender placa. Jimmy, na iGreen eu consigo vender placa? Consegue. Inclusive o Matusalém está com a gente aqui, o Bonfim, ele já, olha só o que aconteceu, esse negócio é maravilhoso. Ele comprou placa solar, só que ele vendeu para ele mesmo. Então ele ganhou comissão em cima da própria venda. Olha o cashback de 10% sobre as placas. 10%. Negócio incrível, tá? Essa é a iGreen. Então, você pode vender painéis solares para todo o Brasil com 10% de comissão. Também pode conduzir empresas para o mercado livre de energia, também recebendo 10% do valor da fatura na cabeça e depois uma recorrência de 2%, igualzinho no outro produto. Então, você pegou um cliente grande lá, um hospital, que paga 50 mil reais. Você trouxe o cliente, vão fazer um estudo de desconto para ele, sem colocar nenhuma placa, ele vai para o mercado livre de energia com a gente, e fechando 10% dos 50 mil reais são seus. São seus, tá? Então esse é o nosso, mais um dos nossos diferenciais, né? Nessas franquias aqui, você vai ter só venda de painéis solares, e detalhe, só vendas de painéis solares para a sua região. Porque franquias são localizadas, né? São limitadas geograficamente. Eu tenho a franquia do Rio de Janeiro, da capital, quero vender lá para a região dos lagos. Geralmente já não vai ser a mesma franquia, tem que comprar duas, né? Isso quando não é municipal, muitas vezes é por cidade. A mais barata dessa matéria aqui, ó, 9 franquias baratas de venda de energia solar para empreender em 2023, a mais barata é essa franquia Quinsol, 23 mil reais. Tem renda recorrente aqui em alguma coisa? Não, só tem venda. Agora vamos fazer uma comparação com a iGreen. Aqui nós temos um investimento, então, baixo, quase ridículo, né? Jimmy, por que tem custo? Porque o que separa, agora você é até um pouco machista, né? Porque é um exemplo do meu pai, né? O que separa a beleza das mulheres de uma festa é o preço do ingresso. Coloca o ingresso a 3 pila para você ver a quantidade de gente feia que aparece. Então não dá, né? Como a gente tem uma marca aqui, é uma grife, né? A Vibra é uma grife. A gente precisa selecionar quem vem trabalhar com a gente. E a forma de selecionar é colocando um valor. Então ele é acessível a todos
que tenha um mínimo de cabeça para poder começar um negócio conosco. Então, o investimento, ele é baixo, diferente da franquia. Aqui não tem custo fixo, você não vai ter alvará para retirar, não vai ter aluguel para pagar, não vai ter funcionário, graças a Deus, não vai ter colaborador, né, para trabalhar. A tua abrangência ela é nacional, diferente das franquias, que quando você vende, elas te cobram royalties. Aqui você recebe royalties, né, que é um pagamento extra que a empresa nos faz. Tem recorrência além das vendas, as franquias têm só a comissão de venda. Aqui tem até telefonia para gerar comissão para nós, recorrente também, e lucro na expansão. Jimmy, como assim lucro na expansão? Mostrei para vocês, vocês recebem um percentual sobre a produção de toda a equipe de vocês. Valor para você ter a licença da iGreen por 12 meses, tá? Aqui, a licença, ela dura 1 ano. Passou de 1 ano, vai ficar R$ 800 mais barato para você renovar. Então, tem o valor inicial e depois de 12 meses tem a renovação anual, que vai ser R$ 800 mais barato. O valor da nossa licença, gente, é menos de 10% da franquia mais barata que eu mostrei para vocês. R$ 1.997. Nem R$ 2.000 para você começar um negócio do tamanho da iGreen, com todas as nossas fontes de recorrência em sociedade com o maior grupo de distribuição de combustíveis do Brasil. O teu aplicativo vai liberar para você conexão Green, conexão livre, conexão placas, conexão solar, que é um produto que eu nem falei o que é, que não precisa. Conexão telecom, expansão, você vai receber treinamento. O iGreen Academy é uma universidade online que você emite certificado, inclusive depois que você gabarita a provinha. Tá? Você vai receber material em casa, crachá de licenciado autorizado, adesivos de casa, empresa e condomínio sustentável, materiais de apresentação tanto da telefonia quanto da energia e até mesmo da própria iGreen, para você aumentar a tua equipe de licenciados. E junto você vai receber 5 chips Telecom. 5 chips. Esses 5 chips aqui, só ativando-os, você em 1 ano já tem de volta no seu caixa aí, ó, R$ 470. Dá quase meia renovação. Só com 5 chips, né? Fora o que você vier a trazer de contas de energia e de outros clientes, tá? Parcela em até 12 vezes no cartão de crédito, ficando então R$ 197,41 a parcela, e aceitamos até mesmo fundo de garantia como forma de pagamento. Jimmy, como que vocês aceitam o fundo de garantia? A gente faz a antecipação do que é o chamado saque aniversário. Então, se você já tem isso disponível, melhor, porque não vai ter nenhum tipo de juros. Mas, se você não tem, mas vai ter no futuro, a gente faz essa antecipação, traz a valor presente, com uma taxa de 1,79 ao mês. E acredite, acredite se você quiser, mas eu acredito que é muito melhor você ter um negócio hoje em mãos do que você contar com, quem sabe, um dia você ter 4, 5 mil reais de fundo de garantia com o pessoal lá em Brasília, tarado do jeito que está pelo dinheiro dos outros. eu anteciparia e começaria um negócio próprio agora. E sempre que você vem trabalhar com a gente, você pode trazer pessoas junto. Jimmy, é uma obrigação? Não, não é. Você pode ter só cliente, tá? E se você tiver só cliente, tá tudo bem. Mas quando alguém vem trabalhar com você, a empresa paga uma comissão de R$ 300. E quando esse alguém que veio trabalhar com você também expande a equipe dele, a empresa paga para você R$ 100. Mais os royalties, que é aquilo que eu mostrei para vocês que a gente ganha mais quando vai subindo de nível. Então, só de royalties tem R$ 300 aqui também. Então, somando 300 mais 100, gente, aqui já tem R$ 700 que a empresa devolveu para nós, tá? Aquilo que eu falei, ela não está precisando de dinheiro, não é? A questão de cobrar não é porque ela depende disso, é só para separar o joio do trigo, e existem outras campanhas. Como estamos no dia 30, e eu não sei qual é a campanha de julho ainda, eu não vou mencioná-las, né? Mas garanto a vocês que depois no WhatsApp a gente faz um resumão lá, e eu mando todas as atualizações de julho. Mas esse mês de junho, por exemplo, nós temos uma campanha que, se você tiver 2 licenciados, 5 clientes, e cada um dos 2 licenciados tiver 5 clientes, a empresa devolve R$ 2.000 para você. Repito, ela não quer o seu dinheiro, ela quer que você trabalhe, ela só quer filtrar aí para a gente ter uma boa qualidade na nossa equipe comercial.
E aqui são alguns resultados dentro da companhia, e eu insisto, né, Miliane, em não atualizar aqui, né, Caio, eu só lembro de atualizar essa tela na hora que eu estou apresentando, e aqui já virou 310 mil reais, eu acho que hoje passou de 311 mil reais, esse aqui é o meu resultado, e é pequenininho perto de alguns colegas de empresa aqui, 1.470.000 esse aqui, era também o do Felipe, certamente já está acima de 1.600. Aqui o do Evandro, né, 2.242 mil reais. O Evandro é o meu patrocinador, a pessoa que me ensinou a fazer esse negócio. Então, como eu falei para vocês, né, a gente se ajuda. Né? E o convite é que nós venhamos a colocar o teu resultado aqui na tela daqui a um ano. Né? Nenhum de nós tem menos de um ano de empresa, então não é um negócio, não é um tiro curto, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma meia maratona. Não é uma maratona também não, porque eu sei que tem gente que ouve maratona e já começa a cansar antes mesmo de começar a correr, né? Mas é uma meia maratona. Tá? Dá para fazer dinheiro rápido? Perdão. Eu dizia que não, até 2025. Em 2025, o negócio ficou maluco porque a Vibra, nossa sócia, autorizou que a iGreen, esse ano, não tenha necessidade de entregar lucro nas operações. Com isso, sobrou dinheiro que a gente pode reinvestir. E como que a empresa reinveste? Aqui, nós somos uma empresa que tudo que a diretoria faz é para melhorar a vida, não necessariamente do cliente. O cliente é o que o grupo quer? Sim, mas é agradando o licenciado que a empresa consegue o cliente. É diferente. Então, tudo que a empresa pode fazer para melhorar a nossa vida, ela faz. Isso é muito legal. Então, esse mês a gente tem uma campanha, por exemplo, que quem trouxer 50 clientes dentro do mês, a empresa está pagando 50% do volume de faturas que foram cadastradas. 50%. Então, você trouxe lá 50 clientes com uma média de R$500 por conta. Ah, Jimmy, você vai encontrar conta de 200 pila e vai encontrar conta de 3 mil. Média, 500. Né? 50 contas de R$500 dá 25 mil reais. 50% de 25 mil reais, 12.500. E nós tivemos agora não sei se foi em maio, se foi em abril, um jovem no Rio Grande do Sul que fez 38 mil reais no primeiro mês de negócio com essa campanha. Né? Então dá para fazer? Tá. Ontem eu trocava ideia com o Flávio, não sei se vocês viram, deixa eu ver se eu encontro aqui, foi até no Instagram. O Flávio é um rapaz que ele tinha uma equipe de porta a porta em Portugal, oferecendo, porque em Portugal, em toda a Europa, né, já existe o mercado livre de energia para o cliente pequeno há muito tempo. O brasileiro é atrasado em tudo, né? Também nisso. Então ele parou as operações em Portugal para focar no Brasil. Ele viu que a iGreen estava sendo pioneira e parou tudo lá e veio para cá. Deixa eu ver se eu encontro fácil aqui no histórico. Cadê? Deixa eu ver se eu acho pela transcrição aqui qual que é os números que ele trouxe. Negócio absurdo. Acho que foi aqui. Não estou achando o áudio. Mas ele falou sobre 179 clientes na semana. Como? Aí ele pega 6 pessoas para trabalhar junto com ele e saem de pares. 3 pares abordando a casa, gente. Casa. Aí de manhã eles fazem casa e de tarde eles fazem empresa. Por quê? Porque com muita casa, a campanha de quantidade de cliente aumenta e aí dá para ganhar 50% em cima da conta das empresas. Então é uma estratégia. A gente faz volume com residência, com pessoa física, para conseguir ter 50% de ganho em cima das contas de pessoa jurídica. Pô, isso é maravilhoso. Né? É isso mesmo, exatamente. Está aqui, ó. Depois eu mando lá no grupo de novo do WhatsApp. A frase final aqui é que se você ainda não está ganhando dinheiro enquanto você descansa, tem alguma coisa errada aí, porque você, infelizmente,
a máquina para, né, gente? Em algum momento a máquina vai parar, ou pelo menos diminuir o ritmo, e a gente não pode estar na corrida dos ratos, como diz o Robert Kiyosaki, né? A gente tem que sair da corrida dos ratos para poder ir para uma vida um pouco mais tranquila. É isso, agora eu abro para os nossos convidados fazerem perguntas. Deixa eu verificar aqui, os microfones estão abertos. Quem tiver dúvida pode usar o ícone da mãozinha aqui embaixo. Abrir o microfone e perguntar. George, meu irmão, fique à vontade, só toca aí no microfone e pergunta. Se puder abrir a câmera também, para o povo te ver, fica mais legal. Ok. Sim, dúvidas tem muitas, né? Vamos começar aqui sobre essa parceria. Qual é a autonomia hoje, Jimmy? Ou seja, eu consigo abastecer o país? Boa sua pergunta. Nós temos operação em 21 estados, tá? Em alguns desses estados, a gente tem operação própria. Ou seja, as fazendas são nossas. Certo. Em outros estados, a gente tem fornecedores. Você está em Goiás? Centro-Oeste, Goiás, Brasília. Tá. Pronto. Detalhe bom, tá? A Neoenergia Distrito Federal a gente ainda não atende. Ela Certo. é muito demorada. A gente está com 2 fazendas prontas aí, esperando a Neoenergia ligar. Mas não Entendi. chegou ainda. Tá? Mas estamos esperando. Então hoje você não consegue cadastrar o cliente pequeno aí. Já Entendi. Goiás a gente tem como fornecedores Grupo Vantage, EDP, Faro, se não me falha a memória, tem alguns fornecedores, tá? Então, pela estrutura, não tem, não vou dizer que não tem chance, né? Mas não tem panorama de faltar energia, tá? Tem Entendi. bastante energia aí no estado de Goiás. Porque assim, Jimmy, o que me chamou a atenção? Hoje eu tenho uma carteira de clientes em Brasília de 10 mil associados, digamos assim. Hoje, que me gera aí uma média é mais ou menos até o valor da anuidade da iGreen. Em torno de R$160 mês. Desses 10 mil, eu estou com um pouco mais de 8 mil ativo de fato. Ou seja, tá adimplente, tá tudo certinho. Então a ideia era fazer um benefício para esse meu cliente, esse cliente que já existe, porém em Brasília, né? E você me falou vocês vendem o quilowatt-hora, né? E por isso que não dá para ter uma precisão do valor que ele vai pagar mais em conta de energia. Hoje, qual o valor do quilowatt-hora da iGreen? Aí depende da distribuidora, porque é sempre um percentual em cima do valor do mês que a distribuidora está cobrando. Entendi. E aí depende da praça. Por exemplo, aqui no sul, onde eu tô, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina é 8% mais barato. Já Goiás, 10% mais barato. Se você, olha só, Goiás tem uma oportunidade incrível. 10% mais barato se você ficar com 4% recorrente. É uma das pouquíssimas praças que a gente paga o dobro, tá? E se você oferecer para o cliente 14% de desconto, aí você fica com 2%. Certo. Mas se você conseguir algum cliente com 10% de desconto, você fica com 4%. Aí todas as contas que eu fiz aqui dobram. Certo. O plano de negócio da empresa pode ser melhor do que eu apresentei. O que eu apresentei aqui é o cenário, assim, o pior. Tá. E até para abrir espaço aí para os outros colegas fazerem perguntas, até para finalizar aqui, PJ, qual o KNAI necessário para fazer essa parceria? E se essa minha parceria, hoje, virando aí um licenciado, ele é vitalício também? Esse meu investimento, ele é vitalício e hereditário? A renovação, ele é anual, né? Certo. R$1.197, R$800 mais barato do que aquele valor do primeiro ano. Certo. Pagando a anuidade, sim. O teu relacionamento com a empresa, o teu contrato garante que pagando a anuidade e não quebrando o nosso contrato, tem algumas cláusulas ali, mas é tudo coisa de safadeza. Coisas que queimariam a marca, e aí, por isso, qualquer pessoa que se comporte aqui não vai ter a sua licença suspensa jamais. Né? Hoje eu posso colocar isso como um benefício para o meu cliente e utilizar o nome iGreen? Deve, tá? A gente tem muita estratégia focada nisso. Até você ouviu falando sobre o posto de gasolina, Posto de gasolina e tal. Pode sim, tá?
E tem alguma previsão Já, para Brasília, para o DF aqui? Nesse momento, então, todo no DF. previsão é realmente a Neoenergia entregar a usina. Pode ser amanhã, Entendi. ligar a usina. Pode ser amanhã. Maravilha. KNAI, tá? Tá. KNAI, você pode usar propaganda e publicidade, que é 1706. Promotor de vendas? Pode usar promoção de vendas, que é o 7319. Pode usar marketing direto, que também é a natureza do 7319. Certo. Pode usar atividade de intermediação e agenciamento de serviços, exceto imobiliário, que é o 7490. E Uhum. pode usar o representante comercial e agente do comércio de mercadorias não especializado, que é o 461902. Vou colocar Perfeito. aqui no chat. Tá? Perfeito. Você copia e cola em algum outro lugar. Maravilha. No mais, Tá? é isso mesmo. Gratidão. Eu que agradeço. Mas hoje, deixa eu te contar que eu passei 2 anos trabalhando de casa sem ter a conexão Green aqui em Santa Catarina. E mesmo assim deu para fazer uns R$200 mil trabalhando do meu escritório. Tá? O negócio ele é absurdo. E agora, coisa que não tinha nessa época, né? Agora tem a telefonia. Uma Sim. coisa muito importante. A parte da telefonia, o telecom, o cliente ele baixa o aplicativo do clube para quê? Para acompanhar os dados que ele vai consumindo e para usar o desconto na farmácia, no cinema, etc. Quando começa a operação de energia no local, o que a empresa faz? Sempre que o cliente abre o aplicativo, convida ele a mandar a conta de luz para ter desconto. Quando o cliente coloca a conta de luz no aplicativo, o cliente fica vinculado na energia também a você. A empresa faz todo o trabalho para nós, tá? Então você pode começar um trabalho de antecipação de mercado aí, fazer É captação de rápido, Jim, telecom. para mudar essa transição aí. Por exemplo, lá em Goiás, eu trabalhei muito tempo com hotelaria. Aí eu fui secretário de turismo lá numa cidade, não sei se você conhece Pirinópolis, que é bem relevante na área do turismo. Aí eu participei dessa associação de turismo, Conselho Municipal de Turismo, enfim. E tenho muito que a BIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, então tem muito relacionamento com a hotelaria, no geral. Apesar de que os hoteleiros já entenderam a questão da energia sustentável, estão colocando as próprias placas fotovoltaicas e tal. Mas tem muita gente que ainda não tem acesso a isso e é uma oportunidade de negócio muito grande, né? E, assim, eu tenho esse interesse também por esse lado, sabe? Claro, claro, mas você perguntou sobre parte de tempo que demora? Sim, A transição do cliente de baixa tensão leva em média 90 dias. certo. O cliente assinar e receber o desconto. A parte operacional, quanto tempo leva para cadastrar o cliente? Jorge, 5 minutos. Entendi. Tá? Sim, super fácil. O próprio cliente consegue fazer, se você mandar o link para ele. E esse Ele só vai ter desconto que vem preencher. na própria fatura dele já? Esse O, desconto? o cliente ele vai ter um abatimento muito grande na conta dele, da distribuidora. Se a gente estiver falando de Goiás, Goiás. em Goiás, especificamente, existe a unificação dos boletos. Então, o cliente só vai pagar um boleto, vai ser o boleto para nós. Então, nós assumimos a responsabilidade de pagar o boleto do cliente, que vai Entendi. estar junto do nosso. Mas isso é uma especificidade de Goiás. Nas outras Tá. praças, geralmente isso não acontece. Tá? Uhum. Perfeito. Desde já, Jorge, seja muito bem-vindo. Você vai estar muito bem assessorado aí. Obrigado, eu que agradeço. De nada. Mais alguma pergunta? O Júlio tá tomando coragem lá. O Júlio falou comigo agora há pouco, eu vi que ele chegou atrasado, mas chegou. É o famoso chegou cedo para amanhã, mas chegou, né, Júlio? Chegou. Se não temos pergunta, gente, vou encerrar aqui para correr para assistir as novidades. Que tá rolando umas promoções massa lá. Quero ver o Márcio Garcia. Bora lá então. Na hora que o Alex chegou, acabou. Alex, chegou. Pô, chegou um pouquinho atrasado. Acabou de acabar. Mas, tamo junto. Que pena, tá gravado ou não? Tá gravando sim, depois eu te mando o link, tá? Um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau. Jimmy, antes de finalizar, Hum. eu gostaria.